obrigado. Boa noite ou tarde a todos já, né? Olha, o que eu vou fazer agora é fechar essa conferência. E as- eu sou aquela última, a última palestra, o último fôlego. Olha, eu não vou reclamar, porque na verdade porque eu fui uma das pessoas organizando essa conferência, eu fiquei como voluntário para ser o último palestrante. Eu fiquei tão impressionado com o nível dessa conferência, de todas as palestras, e me sinto privilegiado em ouvir algumas coisas que eu ouvi. Realmente, a régua desse nível, o nível das palestras está muito alto. Em contraste do que a gente ouviu e falou antes, eu não vou falar de dados clínicos, principalmente porque nós não, não somos tão bons assim nesse tipo de abordagem. Eu não quero competir com o que a gente já fez nesses últimos 2 dias. Então agora eu quero ser um pouco irônico, porque os principais estudos em nefrologia foi feito por cardiologistas. Aliás, um que está aqui, o Dr. Pfeffer. Então tá aí. Eu diria que essa é uma observação tanto sóbria para a gente pensar que é necessário um cardiologista para fazer um bom estudo na nefrologia. Murray também está bem envolvido, junto com colaboradores também nesse mesmo campo. Então, acho que tem muito a se aprender nisso. Então, não quero entrar nesse assunto, porque eu sei que eles já fizeram melhor e já fizeram a parte deles. Então, o que eu vou fazer? Eu quero falar de alguns tópicos que para vocês vão ser, para muitos nefrologistas vai ser familiar, mas não sei se para todos. Então meu foco vai ser esse, vai ser naqueles que são cardiologistas, que trabalham com diabetes e com eu vou passar. Isso aqui é uma vinheta. Isso aqui é um jogo chamado rugby, tá? Vou passar para essa. E esse rapaz aqui, ele chama John Loman. Ele é jogador, ele é temido. Ele é da Nova Zelândia. Ele é aquele falante no rugby pelo Pelé. Sabe o Pelé? Ele é o Pelé do rugby. Ele domina o esporte de rugby no mundo. Ele é enorme, grande. E ele corre 100 metros em 10 segundos. É isso. O peso dele eu nem sei. Você nunca quer enfrentá-lo em qualquer situação. Esse aqui é um pobre de um inglês tentando e fracassando em impedi-lo para conseguir marcar um ponto. E ele marca o ponto nessa imagem. Por que essa história é bem interessante e tanto triste? Então, que é a doença renal, que teve uma vida curta. Ele nasceu em 75, ele viveu. Ele foi a pessoa mais jovem a representar a Nova Zelândia, com 60 caps, e ele conseguiu um score de 37 literais. Se você não conhece, o rugby é basicamente 37 touchdowns. É uma carreira incrível. Isso ele alcançou entre as idades de 19 e 27 anos. Agora, o lado médico desse atleta. Com a idade de 20, ele tinha síndrome nefrótica e ele sofreu o que a gente chama de FSGS, que uma é muito é uma síndrome muito grave que progride. E o único tratamento que funciona é bem tóxico e inclui um esteroide de alta dose. E ele foi tratado com esses esteroides de alta dose. E durante a sua carreira de rugby, ele recebia prednisona e também algo bem controverso ali no trabalho dele. E ele também teve uma progressão na perda renal. Ele também teve doença renal em estágio terminal, diálise. Ele fez um transplante, a doença recorreu, ele voltou para diálise com a doença renal de estágio terminal. Bom, e aí, quando ele tinha 40 anos, ele faleceu. Uma história bem triste, mas é uma do mundo renal que a gente sempre vê essas mortes súbitas nos pacientes renais. Bom, e aí a gente se pergunta o que estava acontecendo. Um dos nefrologistas já viram isso daqui, esses números, muitas vezes. Então, são dados observacionais dos Estados Unidos, alguns anos atrás, já há cerca de 20 anos, observando a mortalidade anual nos indivíduos normais, homens e mulheres, e naqueles pacientes que são submetidos à hemodiálise. E a morte relativa, o risco de morte relativa quando você é jovem e é submetido à hemodiálise é 100 vezes maior. É um aumento enorme. E vocês podem ver que
com o passar dos anos, se igualam. Mas nós temos uma maior chance se você for um paciente submetido à hemodiálise. Então, um paciente de diálise com idade entre 25 e 34 anos tem a mesma expectativa de vida que uma pessoa saudável de 85 anos. E as pessoas não percebem isso, mas isso é um fato. É mais perigoso do que muitos cânceres, a gente já falou isso, sobre falar que a minha doença é mais perigosa do que a sua, mas a minha doença é mais perigosa do que a doença da maioria dos oncologistas. E também as pessoas morrem de doenças cardiovasculares, causa dessas mortes prematuras. Esse cenário é terrível. E aí você se pergunta o que está acontecendo. Uma das coisas que estão acontecendo no cenário da hemodiálise é o que a gente está dando a esses pacientes, que é uma terapia muito de segunda mão. É um substituto bem satisfatório da função renal. E isso, se você fizer semanalmente, são 10 ml por minuto. Então, é como se fosse uma doença renal crônica de estágio 5. Então, a gente está corrigindo a síndrome urêmica, mas de uma forma insatisfatória. A gente tem toda a parte dos volumes e não tem nada do lado metabólico que é afetado por isso. Então, a questão é que esse fenômeno de acelerar a mortalidade também é visto antes de chegar na diálise. E se você observar o hazard ratio de um evento cardiovascular em relação ao EGFR, geralmente com a função renal normal, aqui até um EGFR de menos de 15, nós temos um grande efeito em relação ao hazard ratio para evento cardiovascular, conforme você vai perdendo a função do seu fígado. E esse é o caso quando o EGFR diminui. Isso enfatiza a questão de que você precisa proteger o EGFR para evitar os eventos cardiovasculares. Nós, no mundo renal, observamos a relação entre o rim e o coração. E nós sabemos que essa é a força dominante e o coração precisa ter um fígado bem poderoso ali atrás. Então, você tem que sempre prestar atenção no fígado. Aqui nós vamos começar pela esquerda, os padrões da doença cardiovascular nos pacientes com CKD. A gente tem aqui a fibrose, que pode estar dilatado com uma cardiomiopatia. Também nós temos os ateromas e também uma arritmia e uma instabilidade elétrica que resulta num coração como esse. E provavelmente é o que causa uma morte súbita, que parece ser uma das causas dominantes da morte cardíaca desses pacientes. Essa morte devido a uma arritmia súbita. Então, é isso que acontece no coração. E se você observar aqui na parte da parede atrial, nós temos a aterosclerose e também muita calcificação vascular, com um endurecimento do canal ali vascular. E também o que afeta todos os pacientes, que são essa trombose com ruptura das placas. Se a gente está observando o paciente que vai da direita para a esquerda, avançando a doença renal, com uma função renal normal, olha só o fardo dessa patologia. Então, se nós temos a função do fígado que vai aumentando, nós temos um aumento do que nós chamamos de patologia vascular, que leva aos AVCs isquêmicos, aos outras doenças cardíacas. E o CKD3, que é a doença renal crônica, nós também vemos as doenças cardiovasculares não arterioscleróticas. Nós temos arritmias, mortes súbitas, calcificações arteriais, calcificações valvares e também AVCs hemorrágicos. E isso continua subindo de uma forma muito crescente. E isso é bem diferente do que nós vemos nos pacientes normais. E ele é bastante prevalente
em relação ao que está acontecendo. Então, aqui, ó, nós temos essa calcificação na prevalência do paciente, que é prevalente dos pacientes com diálise, que foi publicada em 1996 no American Journal of Kidney Disease. E nós tínhamos todas as imagens que eram utilizadas nesses estudos, mostrando o score de cálcio coronário médio e também a idade dos pacientes. Vocês podem ver que nós observarmos os pacientes que não têm doença coronária e nem doença renal, vocês podem ver que ele é bem baixo durante a vida. Aqueles com uma doença coronária documentada, conforme vai aumentando em laranja, ele vai ter maior chance, maior pontuação no score. E os pacientes com diálise têm grandes números para aqueles que têm o score de calcificação coronária. Isso tem um pouco a ver com patologia. E também tem uma grande barreira em relação à sobrevida. Olhem só, uns dados observacionais que mostram a sobrevida, que está altamente relacionado à calcificação, que aqui são os pacientes, é um grande, pena se você tem uma grande quantidade de cálcio aórtico. Aqui nós também temos uma sobreposição. Eu vou voltar, porque ter uremia é acelerar o envelhecimento. Nós sabemos que todo mundo está ficando mais velho e às vezes a coisa vai aumentando, mas os pacientes com problemas renais, eles estão mais lá na frente nessa corrida. E essa velocidade da onda de pulso acaba afetando a sobrevida do paciente. A calcificação vascular, quando eu era um jovem médico, eu supunha que isso estava relacionado ao maior aumento do fosfato. A gente não conseguia excretar e as pessoas explicaram que era um fenômeno físico-químico da precipitação nos vasos, mas não é bem por aí. Bom, a maioria deles eram mediados de forma celular e eram causados por uma mudança no fenótipo das células musculares que, de certa forma, mudavam de algum jeito. E eles também tinham a osteopontina, os osteoblastos, que eram expressos, e também a fetuína. E tudo isso eram inibidores da calcificação. E também expressavam outras coisas, como osteocálcio, e eles conseguiram ter todo aquele maquinário para formar o tecido calcificado. Então, ao se mover nessa linha, é algo muito que traz muitas desvantagens. O que é acelerado pelo fosfato em alta quantidade, que é normal com esse paciente com essas doenças, e também às vezes os médicos dão muito suplemento com calcitriol, acabando prejudicando essa evolução. É difícil reverter esses sintomas, mas não há nada efetivo que acelere a reversão desse processo. Se nós observarmos as mudanças metabólicas para a uremia progressiva e o impacto disso, nós vemos algo bem parecido aqui. Aqui, de novo, o EGFR caindo para quase um estágio terminal aqui. E outras coisas que eu observei, o FGF23, a esclerotina, que talvez a gente não saiba muita coisa, o fosfato, o hidroxi D3, 1,5 e o cloth. E conforme a gente vai perdendo o EGFR, a gente tem uma resposta adaptativa. O fosfato, por exemplo, fica normal, apesar do fato de que a capacidade excretória está diminuindo. E ela fica ali bem, até quando o EGFR está lá em 20, 30. Ele fica normal porque o PTH promove a decomposição, a quebra desse fosfato. E aí muda para uma característica mais protetora.
O FGF23, que é o fator de crescimento, ele é o que faz os órgãos endócrinos e os ossos, é uma peptina que também nós temos o PTH, é algo muito importante, um regulador muito importante. E ele aumenta muito cedo e você pode ver que é uma resposta adaptativa nos protegendo do que acontece se o fosfato aumentar muito e muito rápido. E aqui nós temos o que diminui, tem outras coisas que contribuem para isso, o cloto também diminui e a esclerotina aumenta um pouco. E eu gostaria de falar um pouquinho é que essas respostas são potencialmente adaptativas e benéficas no começo, mas talvez possam ser ruins do ponto de vista adaptativo quando aumenta um nível, sobe para um nível muito alto, como por exemplo o nível de FGF23, com efeitos fora dos que a gente queria como alvo e que a gente nem consegue prevenir. O que acontece? A gente tem esse drama metabólico no final do dia, quando a gente tem esses problemas de insuficiência renal. Aqui nós temos um paciente não tratado que tem um aumento da urina, da creatina, do fosfato, uma diminuição do cálcio também, da vitamina D ativa e também tem um aumento do hormônio da paratireoide e isso é o foco do manejo que a gente se concentra para esses pacientes que estão na diálise. Nós também podemos controlar o fosfato de uma forma muito boa, o cálcio, nós podemos administrar a vitamina D e o calcitrol. Isso é a parte fácil. E nós podemos limitar o aumento do hormônio da paratireoide. Então a diálise entra aqui, ó, e não faz uma função muito boa. Não obstante, todas essas outras coisas são o alvo do tratamento que a gente sempre usa para os nossos pacientes. Nós gostamos de pensar que isso vai resultar em melhorias nos desfechos cardiovasculares. Por quê? Porque muitas dessas coisas, como o cálcio, o calcitrol, o fosfato, o hormônio da paratireoide, está associado aos estudos que falam sobre os desfechos cardiovasculares. Então, essa foto que nós vemos aqui é sempre sobre os fatores de risco metabólicos para a doença cardiovascular, conforme considerado por diversos estudos populacionais. Alguma coisa que a gente vê na nefrologia é que nos estudos que foram feitos, mesmo quando eles têm muito sucesso no controle desses substitutos aqui, eles não, e eu repito, não demonstraram um corte claro, robusto na melhora dos desfechos dos pacientes na sobrevida em particular. Então tem uma desconexão entre tudo isso daqui que está acontecendo, esse drama metabólico, essa bagunça metabólica que a gente vai ter que tratar com alguma coisa. Eu não mencionei esses últimos três aqui. E eu vou... Peraí. Eu vou passar um tempo falando deles aqui, principalmente o cloto e a esclerotina. E essas daqui são uma das coisas que são muito normais no ambiente urêmico, mas nós não temos tratamento para isso. E por que eu estou tão preocupado? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o FGF23. Ele é um hormônio peptídico derivado do osso. Ele é um principal sinal para aumentar a secreção do FGF23, é a concentração de fosfato extracelular que aumenta. E a ação principal é sobre a parte da sinalização, que tem uma redução da reabsorção do fosfato, que diminui a produção do fosfato sérico. Também é uma regulação da produção no fígado deste composto, desativa a produção da vitamina D, causando uma diminuição da absorção do fosfato, diminuindo o fosfato sérico. É algo que regula toda essa presença do FGF23. E por que isso é tão interessante? Bom, novamente, os estudos observacionais demonstraram que se você observar aqui pela direita,
Não se preocupe com o resto, só essa parte aqui, ó. Se você observar os pacientes que recebem hemodiálise com FGF23, veja o efeito da associação do FGF23, os seus níveis, com o risco. E você vê uma resposta bem crescente, quase uma diferença de 580% entre a maior mortalidade, entre o quartil 4 e o quartil 1. E não tem nenhum biomarcador que lide com isso. Isso é bem interessante. Mas o que eu tenho aqui, a pergunta que fica é como é que a gente diminui o FGF23 fazendo essa redução de 580%? A gente tem, fizemos algumas experiências, a gente acabou tendo alguns problemas no caminho, mas é muito interessante de que há um caminho que já foi tentado anteriormente. O LVH nos pacientes, que é dependente do nível de GFR, e ele aumenta de forma bastante estável. E isso também está associado ao aumento progressivo do FGF23. Então, nós temos os 4 quartis do FGF23, prevendo o índice de massa ventricular esquerdo. Então, há uma relação entre o GFR e o LV, que inibe o FGF23. Não está muito claro. E aí nós temos estudos experimentais do FAO e colegas de 2011. E aqui nós temos o estudo em camundongos que tem os casos de doença renal crônica. E aqui nós podemos ver a atrofia e bloqueado também por uma adição de um antagonista do receptor. Então, olha só, parece bem esperançoso, uma evidência para um gene que causa essa relação entre o FGF23 e o VH. Bom, agora sobre o alfa-cloto e por que ele é tão importante com o FGF23. Bom, nós temos ele na forma de transmembrana, mas ela é também um correceptor do FGF23. Eu não vou passar por todos esses outros itens em relação ao cloto por causa do tempo, mas nós temos algumas síndromes de deficiência de cloto que são associados ao envelhecimento acelerado. E é um determinante da doença renal crônica. E nós temos as similaridades fenotípicas, especialmente o envelhecimento acelerado com a ablação do alfa-cloto e também as doenças renais. Mas se nós observarmos em como o FGF23 e o cloto se encaixam, aqui nós temos o FGF23 sendo liberado, e aqui nós temos a relação do fosfato, ele promove a fosfatúria, inibe a produção do 1,25, o 1,25 estimula o FGF23, e aí tem aquele feedback com outro feedback negativo com o PTH e o 1,25. Então, esse é um controle hormonal da vitamina D e do fosfato. Mas o FGF23 vem aqui nesse alto nível aqui, e há uma sugestão de uma associação entre um dano colateral, como por exemplo uma progressão da doença crônica renal, da hipertrofia ventricular esquerda e algumas outras coisas, um endurecimento vascular, uma disfunção endotelial e até mesmo a morte. Nós temos esses dois cenários. Aqui a parte fisiológica, que pode ser patológica, e essa daqui é puramente patológica e potencialmente fatal. Se nós observarmos e tentarmos colocar tudo isso junto com o cloto, a gente tem esse efeito renal. Eu não vou falar do FGF23, mas é que o cloto é o cofator para o FGF23. Então, esse FGF23 vai só entrar no fígado, na presença do cloto. E nós também temos um outro, são estudos que falam do efeito independente do cloto, que é bloqueável com o FGF23.
E aqui nós temos o efeito direto do cloto, que são efeitos independentes do FGF23, como o efeito antioxidante, vasoprotetor, ele inibe a calcificação e promove a fosfatúria. Então lembre, o cloto está diminuindo nos casos de doença renal crônica. Então talvez esses sejam algumas coisas inibidas nesse caminho. E a esclerotina? Bom, a esclerotina é uma glicoproteína derivada do osso e a importância dela é que ela é um inibidor da sinalização Wnt. E para pessoas como eu, que me interessam por esqueletos, é importante porque é um regulador da formação óssea, osteoblástica. E também inibe, nós temos uma terapia disponível no mercado com o romosozumab, que inibe a esclerotina no tratamento da osteoporose. É um tratamento super eficaz para a osteoporose, que é muito interessante já e sendo implementado em alguns países. E a esclerotina está elevada nos pacientes que têm doença renal crônica, contribui para as doenças ósseas desses pacientes. E os efeitos vasculares da esclerotina, bom, ele também está ali presente. E a sua inibição é algo que não pode ser previsto e nem muito bem entendido. Então, aqui nós temos o caminho do Wnt. É uma forma fisiológica, o Wnt está aqui, que se liga ao LRP56 e passa pela essa proteína de transmembrana, aumentando o beta-cat e também os efeitos até a translocação, dependendo do tipo celular que nós estamos falando. Isso inclui o aumento da formação óssea e diminui a reabsorção óssea. Então, essa ativação, esse caminho, é inibido por diversos substâncias endógenas, incluindo a esclerostina, prevenindo o Wnt de chegar no receptor, e isso resulta em uma redução da osteoblastogênese e um aumento da osteoclastogênese. E é algo que nós não queremos que aconteça com os pacientes com doença renal crônica. E aqui eu vou passar rapidamente por esse slide que fala sobre a esclerotina. Então aqui nós temos o fígado danificado, a gente sabe que a esclerotina está aumentando quando nós temos casos de doença renal crônica e também quando nós temos DKK. E nós sabemos que no esqueleto, a doença crônica, muita coisa ali não acontece. As células ósseas estão inativas, os osteoclastos estão lá, e ele não atua como um buffer, né? Então, uma coisa que é importante na função fisiológica, nós temos muita esclerotina e é muito bom aqui com a esclerotina, que aumenta o volume e também a mineralização, que é ótimo para a parte óssea. Mas, por outro lado, nós temos toda a parte vascular, a calcificação vascular. Nós temos algumas evidências em que a esclerotina acaba inibindo isso. Então, a gente tem ali o romosozumab, que faz um dano ali. E nos estudos de fase 3, acabou trazendo algumas coisas ao nosso conhecimento em relação a isso, nesse retardamento da progressão dessa substância para o mercado. Mas aí eu coloquei esse ponto de interrogação aqui para vocês entenderem que a gente não está dando isso para os pacientes renais. Quem sabe a gente dê no futuro? Não sei ainda. Mas esses dois pontos na calcificação vascular e no osso, a dinâmica podem contribuir para uma mortalidade. Bom, para a gente começar a encerrar, é aqui que nós estamos. Nós temos o paciente no meio, e tão importante que a doença cardiovascular, a fraturas e mortalidade. Aí a gente tem algumas coisas que estão acontecendo de uma forma errônea, como a calcificação,
doenças metabólicas ósseas e também toda a parte das anormalidades laboratoriais, que é incrível, porque muitas delas a gente pode corrigir, mas não todas, como eu já mencionei anteriormente. Com a esclerostina, nós não sabemos como corrigir isso, a não ser de dar o Ranibizumab, que é potencialmente ruim devido aos efeitos colaterais. O FGF23 é atrativo no começo, mas pode ser perigoso também. Nós temos estudos de doença renal crônica que podem ter problemas com o FGF23, com resultados como a morte prematura. E nós temos a grande calcificação e acelerando a morte dos pacientes com FGF23. Então, a gente não pode também tratar as deficiências de cloto nem nada. Então, aqui nós temos um cenário e a intervenção que nós podemos melhorar algumas características, não todas, e todos esses números anormais estão associados aos desfechos e nós temos uma dúvida se essa intervenção pode melhorar os desfechos. Por enquanto não, mas quem sabe no futuro. Então como é que a gente vai evitar isso? Bom, a gente tem que proteger esse cara aqui à direita, e se a gente manter ele funcionando bem, a gente provavelmente vai poder olhar melhor para o coração e tratar. Porque se o fígado tiver com problema, o coração vai ficar com problema, então cuide muito bem do seu fígado. Obrigado.